Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, eu, professor Edmar, para que a gente fale um pouco sobre a atividade MAPA, que eu, junto com o mediador Tiago, estamos pensando e vamos disponibilizar para vocês. Então, nessa atividade, a gente vai estar contemplando uma questão que vai envolver conteúdos, conceitos que você está assistindo nas aulas conceituais e também na aula ao vivo. Mas a gente vai mudar um pouquinho da dinâmica para não ficar mais uma atividade repetitiva para você. Então, a gente está pensando que você elabore, que você construa a seguinte atividade para o seu mapa da disciplina de estatística para probabilidade, que vai constar na seguinte situação, pessoal. Aqui consta uma informação em uma tabela que é referente a atividades físicas que mães gestantes fizeram ou não fizeram, ou fizeram moderadamente, ou fizeram de maneira mais intensa durante a gravidez. E os pesos que estão em gramas das respectivas crianças recém-nascidas. Então, por exemplo, lá, tem mãe que não fez nenhuma atividade física durante a gravidez, e aqui consta o peso que a criança nasceu. Teve mãe que fez uma mudança, tá? Como mudando. O que é esse mudando, professor? É mãe que não fazia nenhuma atividade física e passou a fazer alguma atividade física durante a gestação, durante a gravidez. E lá consta o peso que a criança nasceu. Teve mãe que já fazia de baixo para moderado. Teve mãe que fazia uma alta atividade física durante a gravidez. Então você tem uma coluna que consta se a mãe fazia, se não fazia, se era baixo, se era alto, se era moderado. E uma outra coluna que consta o peso com que essas crianças recém-nascidas destas respectivas mães nasceram, certo? E com base nisso a gente vai pedir para que você faça o seguinte, para que você construa, entendeu? Uma tabela em que você tem a frequência absoluta e a frequência relativa de mulheres, no caso das mães, que encontram em cada nível. Então, na sua tabela vai precisar constar, tá lá, em uma determinada linha. Então, a mãe que não fazia nenhuma atividade física, a mãe que fazia uma alta atividade física, a mãe que fazia uma baixa ou uma moderada atividade física, de acordo com a tabela que a gente comentou no slide anterior. E aí você vai colocar a frequência absoluta e a frequência relativa, bem com base naqueles conceitos que a gente tem no nosso livro, na aula conceitual e que a gente discute na aula ao vivo. A gente pede para que você faça a construção usando o software Excel. Estamos restringindo, estamos fixando o Excel, por quê? Porque nesse software ele é, vamos dizer, de maior abrangência a todos. Se porventura você não tiver na sua casa, no Polo você vai ter acesso a ele com bastante tranquilidade, por isso que a gente está fixando no Excel, certo? E você vai construir um gráfico de barras, por exemplo, que relacione o nível em que as mulheres se encontram com a frequência absoluta, aqueles níveis de atividade física que ela estava fazendo, com a frequência absoluta que você já determinou na questão anterior, certo? Professor Edmar, mas a gente não tem um conhecimento de como fazer isso no Excel. É bem tranquilo, se você for no YouTube procurar como fazer um gráfico no YouTube, é bem sossegado, e o Tiago, o mediador, que também é da área da estatística, vai estar gravando um vídeo e disponibilizando para vocês de como fazer a construção desse gráfico lá no seu respectivo Excel. Então fique tranquilo que você vai estar bem amparado, mas é para você. Se você já faz, se você já conhece, ótimo. Para você que não tem muito esse contato, como na atividade de estudo e na nossa prova, a gente cobra de uma maneira não usando o software, porque não é possível usar o software na prova, então nesse mapa a gente pensou em você usar isso para você descobrir, para você perceber como que é o auxílio, por exemplo, do Excel, para fazer esses cálculos, essa representação de gráfico e assim sucessivamente, beleza? E aí, pessoal, é importante que no você enviar esse mapa, você envie um print do gráfico que você construiu no Excel, assim como, por exemplo, do que a gente vai pedir sobre perguntas, sobre os cálculos que você fez. Professor, posso fazer tudo no Excel? Pode, mas você envie a resposta, ou a resposta discursiva ou numérica do que a gente vai estar perguntando aqui, e também um print da tela. Então, por exemplo, ó, depois que você fez o gráfico, a gente pede para que você determine a média, a mediana e a moda dos pesos que estão referentes a cada níveis na nossa tabela. Então, posso fazer isso no Excel, professor? Pode. E aí você vai determinar a média tal valor e o print da tela com a média. A moda é tal valor, o print da tela com a moda e a mediana também, certo? Tranquilo de fazer, pode ficar sossegado. Qualquer dúvida você pode pesquisar aí no YouTube, mas também vai ter um vídeo em que o Thiago vai estar gravando, passando essas informações aí para vocês.
E aí a gente pergunta para você o seguinte, pessoal, ó, por último, determine através das medidas de dispersão. Professor Edmar, quem são essas medidas de dispersão? Tem na aula conceitual tudo explicado, tem no nosso livro. É a variância, é o desvio padrão e o coeficiente de variação. E aí, através dessas 3 medidas, você vai concluir se a média serve como medida de tendência central para representar os pesos dos alunos. Certo? Então você vai precisar fazer o cálculo da variância, vai precisar fazer o cálculo do desvio padrão e também do coeficiente de variação. Tranquilo de se fazer no Excel, sossegado, não tem dores de cabeça nenhuma, é só para você fugir um pouco do que a gente faz de uma maneira teórica, para você compreender os conceitos, mas também com o auxílio de um software. Certo? Dúvidas que você possa ter, lá no YouTube, como fazer tal coisa no Excel, como calcular a moda do Excel, ele vai te mostrar rápido, simples, você é só selecionar células e pedir o comando, você não precisa entrar com nenhuma linguagem de programação, é tranquilo de se fazer, mas também vai estar sendo disponibilizado um vídeo que o Thiago vai estar gravando com essas informações de uma maneira a te amparar para fazer a atividade, certo? Então essa é a ideia que a gente tem para o seu respectivo mapa, lembrando que, para que a gente fuja um pouco do que a gente faz na atividade de estudo, direcionando para a prova, onde você não pode usar um software. Aqui para você ter esse contato, porque enquanto professor, enquanto formando em licenciatura matemática, é útil, é necessário que você tenha também essa noção. Beleza? Então, obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, estamos aqui, o Thiago na mediação, eu como professor, para te atender com o maior prazer. Um grande abraço.